Tá certo, e essa reta final da corrida à Prefeitura de São Paulo ficou marcada por agressões, ataques, ofensas pessoais entre os candidatos. Mas será que essa postura agressiva tende a permanecer em um eventual segundo turno? Então, justamente sobre isso, a gente conversa a partir de agora com o cientista político Márcio Coimbra, a quem eu agradeço demais pela participação. O Márcio está com a gente por áudio. Márcio, seja muito bem-vindo. Já vou fazer a minha pergunta, quero questioná-lo, porque a gente viu, né, uma campanha em São Paulo de ânimos muito acirrados, uma escalada de tensões, muita troca de acusações entre os candidatos, enfim, perfis derrubados, a justiça eleitoral trabalhando demais. Que reflexão a gente precisa fazer para um segundo turno? Porque a gente observou nesse primeiro turno muito debate, mas não necessariamente sobre propostas. O que é possível projetar para um segundo turno, hein, Márcio? Boa tarde, Daniel. Muito obrigado pelo convite para estar aqui conversando com vocês. Eu acredito muito no que o Trindade já vinha falando, ou seja, segundo turno nós temos outras eleições e essas eleições são a grande oportunidade de realmente a gente passar para um debate que trate de temas que são importantes para as eleições municipais. As eleições municipais, elas são caracterizadas não muito pela política partidária como nós conhecemos e muito pouco afetada pelo caráter nacional que se tenta dar muitas vezes a essas eleições, mas há questões locais, ou seja, a importância que tem o prefeito no cotidiano da população, ou seja, no sistema de ônibus, no sistema de transporte público ou no sistema de esgotos, ou seja, existem uma série de coisas que são importantes para a população, porque afinal de contas o prefeito é quem está mais perto da população, ou seja, das suas demandas, das suas necessidades. E o segundo turno é a grande oportunidade que se tem para discutir a cidade, soluções, oportunidades e os desafios que cada um dos municípios brasileiros vive. Então, eu acho, Daniel, que nesse segundo turno se abre esse leque de oportunidades para a gente elevar um pouco o debate nacional, como a gente tem visto que tem falhado na campanha até aqui. Interessante, viu, Márcio? Agora, muitos analistas costumam falar que as eleições municipais servem de termômetro e uma espécie de laboratório para as eleições para governadores e também para a presidência da República. Queria que você refletisse sobre aquilo que a gente pôde observar na campanha deste ano e de que maneira os partidos ou os movimentos políticos vão se apoiar em algumas experiências para, inclusive, pensar nas estratégias para 2026. Olha, eu discordo do que os analistas falam em relação a termômetro para eleições para daqui a 2 anos. Nós vemos, por exemplo, nas eleições de 2020, as eleições municipais de 2020 tiveram 2 grandes derrotados, o petismo de um lado e o bolsonarismo de outro, ou seja, uma grande vitória do centro. Por que que isso acontece, Daniel? Porque as pessoas, elas são movidas, como eu falei, pelas suas demandas reais, as suas necessidades cotidianas, quando a gente está falando de eleições para prefeito. Então, geralmente, nós temos partidos de centro saindo vitoriosos nessas eleições, e muito menos partidos que nacionalizam a eleição ou que dominam a polarização política. Então, na verdade, o MDB sempre foi o partido teve o maior número de prefeitos, ultrapassado nesse último ciclo pelo PSD, mas os dois continuam na liderança em conjunto. E nós vimos outros partidos se moverem ao centro nesse processo eleitoral. Partidos como, por exemplo, o PP ou o próprio PL, que não arredaram pé de ter uma pilastra fincada no centro político. O grande objetivo de todos esses partidos é fazer prefeitos, é controlar orçamentos municipais. E para isso eles entendem que a estratégia centrista do PSD e do MDB sempre deu resultados. Para o MDB, há décadas que ele controla os municípios com essa pegada centrista. Então, na verdade, o que a gente está vendo nessa eleição é isso, os partidos entendendo essa dinâmica,
caminhando ao centro para fazer prefeitos, e aí esta base de prefeitos auxiliar daqui a 2 anos para as eleições proporcionais. Mas eu não acredito de modo algum que as eleições municipais sirvam de qualquer laboratório para as eleições nacionais, porque o que nós vamos ver daqui a 2 anos ainda é um cenário completamente incerto, e essas eleições elas não funcionariam como termômetro dessa realidade que a gente vai viver daqui a 2 anos. Márcio Coimbra, cientista político, conversando ao vivo com a gente, analisando essa campanha eleitoral e, naturalmente, essas eleições que, para muitos, pode impactar também no processo eleitoral de 2026. O Márcio discorda. Agora, Márcio, é preciso também tratar de um fenômeno que a gente não estava acostumado, né? Um outsider que acabou sem tempo de televisão, se destacando, pelo menos de acordo com as pesquisas aqui em São Paulo, mas um fato pode mudar e pode alterar a dinâmica que a gente acompanhou até aqui. A apresentação daquele laudo, que foi atestado como falso pela perícia da Polícia Civil aqui de São Paulo, e, claro, no compromisso jornalístico de trazer as informações e também as reflexões sobre quais podem ser os impactos disso no pleito em São Paulo, queria que você fizesse uma análise sobre essa situação inusitada, diferente, não havíamos acompanhado nada parecido até aqui, né? É verdade, realmente. O surgimento de um outsider, ele vem na esteira daquilo que nasceu ainda lá em 2013, naquelas manifestações. É a insatisfação da população com a classe política, que depois aquilo ali foi, digamos assim, absorvido pela Lava Jato, né? A população sentiu aquele movimento de retribuição que a Operação Lava Jato deu ao encarcerar muitos políticos e muitos empresários, e depois com a eleição de Jair Bolsonaro. A gente teve o impeachment, a eleição de Jair Bolsonaro. Tudo isso faz parte de um mesmo processo. É um processo de desilusão do eleitorado com a política tradicional. O Pablo Marçal, ele vem ocupar este espaço nesse processo eleitoral, este processo de desilusão que ainda continua e que Bolsonaro não conseguiu trazer para o processo de 2024. Marçal vem roubando o bolsonarismo de Bolsonaro, canalizando esse sentimento de desilusão com a classe política. E, claro, quando a gente tem um candidato desse tipo, qualquer limite que se ultrapassa dentro do processo eleitoral, como a gente vê o caso desse laudo, e também outros debates que aconteceram ao longo dessa campanha em São Paulo, mostram que a desilusão do eleitorado ela ainda é maior do que qualquer um desses casos que venham abalar a imagem do candidato. Então, na verdade, esse sentimento da população de descrença na classe política é que turbina a imagem de Pablo Marçal, que consegue surfar nessa onda. Então, na verdade, qualquer ataque pessoal a ele fica muito difícil no processo eleitoral de ser grudado no candidato. E a tendência é que ele consiga galvanizar, mesmo com alguns percalços dentro desse processo eleitoral pelo qual a cidade de São Paulo vem passando nos últimos meses, que ele consiga galvanizar essa insatisfação. A tendência do eleitorado é essa, porque esse tipo de eleitorado que está com ele é um eleitorado que não consegue responder a esses ataques pessoais. É um eleitorado que está cristalizado já na figura do candidato. Márcio Coimbra, cientista político, conversando com a gente ao vivo aqui na Jovem Pan News. Muito obrigado, bom domingo e até a próxima.